Então vamos lá. O que faz um designer gráfico, na real, né? Cara, assim, o designer gráfico, ele tem a função de traduzir conceito em imagem, beleza? O que isso na prática significa? Significa que quando a gente desenvolve um problema, quando a gente desenvolve não, mas a gente detecta esse problema, um cliente, né, uma pessoa, um produto, ele tem um problema de comunicação ou um problema de valor ou algum problema, é necessário que a gente crie um conceito para solucionar esse problema, né? O conceito ele vai servir para posicionar o produto de alguma forma, ele vai servir para você identificar o produto com alguém ou com algum outro produto. O conceito é a base intelectual, criativa que um designer precisa para desenvolver seu trampo, né? Não tem como você... A grande diferença, já falando sobre o sobrinho aqui, a grande diferença de um designer para um sobrinho é que o designer conceitua antes de criar, né? Ou ele conceitua ou ele já aproveita um conceito pré-existente para desenrolar o trampo dele. Ele vai criar isso em cima dessas diretrizes. Então, assim, o designer é um tradutor, né? Ele é um criador, mas ele é um tradutor. Ele é um tradutor de uma ideia para um universo visual, seja ele físico ou virtual, né? Ou digital, não interessa, mas é uma tradução de uma ideia para o visual. A gente tendo isso em mente, já fica mais fácil de entender o trabalho do designer, que na verdade eu preciso de uma base conceitual para resolver o problema que nasceu ali, que surgiu ali, né? Então, um designer profissional não vai trabalhar porque ele acha, ele vai trabalhar porque ele sabe. Esse é o grande ponto. A partir desse momento, a gente já não discute mais com o cliente, por exemplo, né? Você não tem que se indispor com o cliente. O cliente ele tem que compreender, você tem que ter a postura de fazê-lo compreender que você sabe aquilo que você se propôs a fazer. Inclusive, ele sabe que você sabe. Por quê? Porque ele te convidou, te contratou, te chamou para fazer o projeto no lugar dele. E como que chega a isso, né? Como que chega a esse ponto? Ele tem uma questão que ele não pode resolver. Ah, mas isso é porque ele não sabe? Não, às vezes ele pode até saber. Ele sabe sobre aquilo, ele sabe resolver, mas ele não consegue resolver. Seja por falta de tempo, seja por falta de conhecimento, seja por falta de experiência. Às vezes ele conhece na teoria, ele já leu alguma coisa sobre, teoricamente ele sabe, mas na prática ele não sabe. É nesse momento que um designer assume o trabalho. E se é essa forma a contratação, se a gente está lá para solucionar uma coisa, solucionar um problema, ou melhorar uma situação, ou mesmo criar uma coisa nova, a responsabilidade é nossa, né? A gente sempre vai desenvolver uma forma, ou melhor, ou nova, né? De solucionar a questão que o cliente tem. Sem me enrolar muito nessa história, vamos para a forma como eu falaria, por exemplo, na sala de aula. Você sabe, o cliente não. A gente tem que pressupor isso já de cara. Você sabe o que você está fazendo, o cliente não. Ah, mas e se o cliente sabe? Na posição que ele está de cliente, naquele momento ele não sabe. Gente, eu estou falando isso tratando-se, né, de um designer freela ou solo, né? Não de um estúdio de design onde a gente tem lá brainstorm, um designer é o responsável, mas vários vão trabalhar em cada projeto. Um vai fazer mockup, um vai fazer os estudos de aplicação e tal, mas de aplicação antes, né? Não estou falando do mockup, estou falando isso aqui vai virar uma sinalização, vai fazer isso, né? Não o objeto em si, se for uma embalagem, aí tem o mockup. Vou ficar explicando que eu acho que eu estou falando aqui com um designer, né? Então, assim, se você trabalha no estúdio, se você já faz um trabalho colaborativo
com um único fim, um único projeto, é normal no teu dia a dia que você colabore, isso que eu tô falando não é para você, né? Se você é um freela ou se você é um cara que trabalha numa home, por exemplo, numa agência home de alguma empresa, aí sim tô falando contigo, né? Sobre posicionamento e intransigência. Você tem que entender que você tem responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Quando alguém te propõe um trabalho, te contrata, te convida, você tem que se colocar na situação de resolver as questões daquele trabalho, daquela proposta, né? Se você não tem condições, você abre o jogo e fala que não tem experiência, eu acho que eu não consigo te ajudar nisso. No caso contrário, você tem experiência, você tem que assumir essa responsabilidade. E isso quer dizer não, por exemplo, né? Não dizer amém para tudo que o cliente fala. Não é porque o cliente pediu que você tem que executar. Você tem que entregar para ele exatamente aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. Às vezes o que ele quer não resolve o problema da questão que ele te trouxe, que você tem que solucionar. É só porque ele quer. Eu digo sempre, importa pouquíssimo o que o cliente gosta e o que não gosta, o que você gosta e o que você não gosta, o que os parentes, família, esposa, marido, não interessa. Isso não importa. Importa o estudo que você vai fazer para solucionar a questão. Então, assim, de cara, já vou entrar numa polêmica. Quando você for entregar alguma coisa para o cliente, ele espera que você entregue para ele uma solução. Por mais que ele queira várias coisas, ele espera uma solução. Ele espera olhar uma coisa e falar, puta, isso vai resolver. Vou acreditar nisso. Então, vou lá e vou fazer o que esse cara está me falando, esse designer está me falando. Eu aconselho, muita gente discorda, mas eu aconselho, entregue uma única opção daquilo que você se propôs a solucionar. Que na verdade não é uma opção, e sim a solução. Designer não tem que trabalhar com opção, tem que trabalhar com solução. Quando eu te contrato e eu não sei design, eu espero que você saiba design. Então você tem que virar para mim e falar, isso é o correto para o teu projeto. Isso vai resolver as tuas questões e os teus problemas. Não, olha, eu tenho esses 3, escolhe você qual que resolve. Ah, Rod, mas não, eu não posso ter mais de uma opção que soluciona o problema? Claro que pode, mas dentro de todas as opções que você desenvolveu, esboçou, estudou, qual é a mais adequada? Você vai saber identificar. Essa é a solução do teu cliente. Você não tem que dar para ele lá a opção dele, para ele se sentir bem porque ele escolheu. Não, a responsabilidade é sua, você não pode jogar isso no colo do cliente. Esse é o meu ponto de vista. Tudo que eu falo aqui nesses vídeos é o meu ponto de vista. Você concorda? Legal. Você não concorda? Legal também. E tá tudo bem. Mas essa é a questão. E uma vez que você fez isso, você jamais entregue um produto, um logo, uma ideia única e exclusivamente com a imagem. Você precisa criar uma defesa. O que é essa defesa? Você vai escrever um texto que explica toda aquela ideia. Ah, mas então a tua criação não é forte o suficiente para falar por si só. Ela é forte, mas nesse momento você está vendendo a criação para a pessoa que está te contratando. Então você tem que colocar ali tudo aquilo que você colocou sobre estudo, tudo que você conseguiu estudando, né? Todo o resultado, toda a resposta e tudo que você aplicou de técnica ali. Digamos que seja um logo, né? No logotipo ou na embalagem, onde que quer que seja. Preste atenção numa coisa. Você foi contratado para fazer e não para ensinar. Esse texto, ele não tem que ensinar, ele tem que mostrar. Sempre exponha, o seu cliente tem que saber o que você está fazendo, mas você não tem que ensiná-lo, você tem que expor, explicar, deixá-lo ciente, beleza? Tem muita coisa para falar desse início, né? Tem como criar, como expor, como fazer uma reunião, mas a gente vai fazendo isso aí durante o processo, tá? Eu acho que eu consegui explicar o que faz um designer, né? Na verdade, ele resolve problemas, fazendo um resumão aqui. O cliente contratante tem um problema, você vai resolver esse problema. E como que a gente resolve? A gente vai criar um conceito para que possa solucionar aquela eventual questão do teu cliente. Beleza? E por isso a gente vai passar pelo briefing, né? Briefing que são entrevistas, bate-papos ali, estou falando com o designer, então briefing não é uma coisa comum da nossa área, né? Então não tem nenhum problema.
E basicamente é isso. Vê aí, se vocês acharem legal trocar uma ideia, se quiser, escreve aí no comentário, a gente vai bater no papo. Beleza? Eu vou fazer mais vídeos aí que eu tô curtindo fazer essa parada. Valeu!